Oi, pessoal! Iniciando mais um vídeo nesse humilde canal. E conforme prometido no vídeo anterior, em que o Gui instalou as travas elétricas, esse vídeo é sobre a instalação do alarme, um item essencial para a nossa segurança. E o Gui já tá aqui. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui estudando então como é que nós vamos fazer. Vocês sabem que aqui ninguém é profissional, né? A gente vai estudando e vai fazendo. Eu já vi que então para instalar o alarme eu vou ter que primeiro colocar essa pecinha aqui, que é para perceber quando a porta dá o sinal negativo, quando a porta for aberta, né? Daquele lado já tem, vou colocar desse lado aqui. E aí eu tava vendo, esse alarme aqui que a gente vai instalar, ele é o Positron Cyber FX 360, ele tem muitas funções, muitas mesmo, mas a gente não vai precisar de tantas. Então, por enquanto, o que eu já decidi aqui, conversando com a Geisa, o que a gente decidiu fazer, por enquanto, além das funções básicas, é ligar o sinal sonoro de esquecimento de farol, né? É importante. Várias vezes eu já saí, geralmente eu saio do carro, dou uma olhadinha para trás, sabe aquela coisa de brasileiro que gosta de carro, né? Dá uma olhada para trás para ver o carro e tal, e aí eu vejo o farol ligado. Então agora vai ter um sinal sonoro no alarme para isso, tá? Tem várias outras funções, mas à medida que eu for instalando aqui, eu vou vendo se vale a pena ou não. Beleza? Vamos ao trabalho. Bom, então comecei aqui na parte mais difícil, mais chatinha, que mais dá medo, que é essa maçaroca de fios aqui, que eu já comecei a organizar, já não tá mais tão assustadora. Então o que a gente tem aqui, ó? Essa parte aqui que é a tomada de força, digamos assim, os fios de potência, né? Onde aqui a gente vai ter o positivo, aqui a gente vai ter os dois pretos, que vão ser o corta bomba de combustível ou corta ignição, né? De alguma forma eles vão cortar a corrente de uma dessas duas coisas. Aí quem vai instalar que vai decidir como é que vai fazer isso, como é que vai fazer essa ligação. E esses pretos com verde aqui, mais fininhos, eles são os da seta, né? Para quando o alarme disparar, ou quando a gente ligar o alarme, destravar o carro, ligar as setas, certo? Então esse chicote aqui é isso. Alguns fios aqui que estão aqui isolados são funções que eu já olhei no manual aqui e que eu não vou usar. Várias funções aqui, como por exemplo controle de som, ligar o carro pelo controle, ou enfim, várias outras coisas. Vidro elétrico também, de tranca, aciona o alarme e fecha os vidros. Enfim, coisas que eu não vou usar na Kombi, né? Principalmente vidro elétrico, não tem necessidade, não é uma coisa que a gente pensa em colocar. Então eu já isolei aqui, já diminuiu a quantidade de fio. Esse aqui, ou melhor, vamos aqui. Esse aqui vai para o ultrassom, né? Aqueles ultrassons que ficam no para-brisa. Então, para um lado é esse aqui, para o outro lado é esse aqui. Aqui é o botão secreto que fica escondido em algum lugar. E aí tudo que sobra são esses daqui. Então esses daqui que a gente vai ter que ligar. Vendo rapidamente aqui, ó, o preto é o negativo, o azul é o ignição, o branco eu vou ligar no farol, aqui no botãozinho de farol. Então quando eu ligar o alarme e o farol estiver ligado, ou melhor, não, eu estava vendo no manual, quando eu abrir a porta do carro com o farol ligado, ele já vai apitar. Independente se o alarme tá ativado ou não. Só em abrir a porta com o carro com o farol ligado ele já apita. Continuando aqui, esse cinza, ele é um auxiliar. Por enquanto eu vou deixar ele aqui junto, como se eu fosse utilizar, mas de fato eu não vou utilizar agora. E daqui a uns tempos, quando eu for colocar uma luz auxiliar aqui, aí esse aqui vai cumprir o papel de temporizador da luz auxiliar, né? Porque a luz da Kombi, ou você liga ou você desliga. Ela não liga quando você, por exemplo, abre a porta. Então isso é uma coisa que eu vou fazer mais pra frente, vou precisar desse fio, já vai ficar separado. Preto com amarelo é o que vai para sirene. E daí aqui tem vermelho com preto e vermelho com amarelo, que são trava e destrava, que vão naqueles dois fios que eu já deixei no último vídeo aqui separadinho, ó, o branco e o marrom. Esses dois fios são os fios da trava e da destrava. Então o alarme vai comandar a trava do carro. E o último
esse verdinho aqui, que é o interruptor de porta, que é o que vai receber o sinal desse interruptor aqui, e o do outro lado também, que eu ainda não instalei. Então, depois que a gente separa os fios, não fica mais tão assustador. Um pouco ainda fica, mas não muito. É possível. Vamos lá. Bom, anoiteceu e eu acho que o serviço não foi concluído ainda. E aí? Não foi. Tá longe de ser concluído. O que eu fiz então? Eu coloquei os sensores, passei aqui por dentro da borracha, ajeitei embaixo do painel. Essa parte está concluída. Aí, agora eu tirei o botão a chave do farol aqui, né? Eu tô vendo qual é que são os positivos e os negativos. Eu já vi que esse daqui, esse vermelho grosso aqui, recebe positivo o tempo inteiro. Esse branco aqui é o farol. Ele só recebe positivo quando o farol tá ligado. Esse fininho é o negativo. E esse aqui é o que nos interessa, ó, porque ele tá negativo, mas quando eu ligo a lanterna, ele passa a ser positivo. E quando eu ligo o farol, ele continua sendo positivo. Então esse aqui é o que eu vou utilizar para ligar o fio branco do alarme. E aí a gente vai ter aviso sonoro todas as vezes que a gente abrir a porta com o farol ou com a lanterna ligado. Mas eu vou fazer só mais isso, o resto amanhã. Para vocês, continua no mesmo vídeo. Combinado. Então até daqui a pouco. Bom dia, iniciando mais um baita dia por aqui e a gente vai seguir com a instalação do alarme. Eu vou colocar então hoje o interruptor de porta aqui. A Kombi já tem um lugarzinho para colocar ele. Então vou só fazer um furo, prender isso aqui, fazer a ligação elétrica. Esse interruptor, ele vai receber o negativo quando a porta for aberta. Ele vai receber um sinal negativo e vai mandar para o alarme. Geralmente no carro, esses interruptores de porta também servem para ligar a luz de cortesia. Quando a porta for aberta, aquela luz recebe o negativo, ou em alguns casos o positivo, para a luz acender. Mas no nosso caso aqui não. No nosso caso vai ser só mesmo para o alarme perceber que a porta foi aberta, e aí ou acionar o alarme, ou acionar o aviso sonoro de farol ligado, enfim. Vamos lá. Então tá feito. Fiz os furos aqui. Depois de uma pequena rateada, uma pequena cagada, mas tá, passou. Eu fiz o furo muito pra cá, muito pro lado de dentro do carro, e aí quando eu fechava a porta não pegava. Não, o pino não pegou. Aí eu tive que fazer outro, mais pro lado de fora aqui da coluna, e preenchi aqui com uma massinha, mas beleza. Ninguém viu, ninguém viu. Bom, eu já liguei aproximadamente metade dos fios aqui. E eu quero fazer um pré-teste agora, para ver se está tudo ok e aí já começar a soldar, pelo menos essa primeira metade aí. Então eu vou colocar o alarme aqui. Vou encaixar ele aqui. E vamos ver se algumas coisas já acontecem. Por exemplo, o travamento das portas. Ok, tá acontecendo. Porém, tá acontecendo ao contrário. Eu coloco para trancar e a porta abre.
eu boto para abrir e a porta fecha. Então eu tenho que... Foi bom que eu fiz esse teste, eu tenho que inverter 2 fiozinhos ali. Aqueles da trava, né? O marrom aqui em cima e o branco, eu tenho que inverter. Bom, troquei os fios da trava aqui, inverti um pelo outro. Também já coloquei a sirene previamente, tomando cuidado para nenhum fio se encostar. E vamos testar agora. Trancar a Kombi. Destrancar a Kombi. E, como a porta está aberta, se eu acionar o farol, tem o sinal sonoro de farol ligado. E se a Branca está incomodando, né, Branca? Branca. É porque está funcionando. Ela odeia alarme. Feita a solda, coloquei termo retrátil, esquentei com um secador de cabelo, agora fica bem seguro. E, bom, seguindo aqui, eu tirei aquela capa de proteção que fica aqui. E aí eu tava encontrando agora os fios da seta. Então os fios da seta, eles vêm aqui de cima, nesse pequeno chicote aqui, ó. E aí aqui é o seguinte, o fio da seta, ele é o fio da seta esquerda, ele é esse branco com preto com lista branca, e o fio da seta direita, ele é esse todo preto aqui. Então aqui que a gente vai ligar as setas para as setas piscarem, né, quando o alarme disparar. E aqui, nesse outro lado, do lado da ignição, a gente tem um vermelho grosso aqui, que é o direto da bateria, e um preto grosso que é o pós-chave. Então com essa informação aqui, quem vai instalar o alarme já pode decidir qual é o melhor lugar ali para colocar o pós-chave. O código de ignição, se quiser colocar, o bloqueio da bomba de combustível também. Claro que é bom a gente não ficar dando dica para vagabundagem, né? Mas só com essa informação aí a gente já consegue seguir o chicote e aí ver qual o melhor lugar para fazer toda a ligação. Pronto, os piscas soldados então. Isso quer dizer que agora, quando a gente trancar o carro, e destrancar o carro, ou quando o alarme acionar, os piscas emitem um aviso luminoso, né? Então tá, então agora é só fechar aqui, tá tudo pronto, já coloquei o pós-chave também. E agora, o que falta, a única coisa que falta mesmo é ir lá embaixo da Kombi e colocar isso aqui, que é a sirene. Também precisa ligar um positivo e um negativo nela. Vou ver aqui, vou entrar embaixo do carro agora, ver qual é que é o melhor local para colocar ela. Mas aqui eu já posso fechar tudo, já está tudo ok. Não é tão difícil assim, a gente vai fio por fio, uma hora termina. Bom, está instalada a sirene. O negativo eu já coloquei no próprio parafuso que prende ela, coloquei aqui numa região do chassi que não suja muito, que não pega muita água ou quase nada de água, né? O positivo eu trouxe lá de cima, lá daquele furo, onde é o furo de escoamento de água. E vou mostrar como ficou lá dentro. Se esse cãozinho deixar, né, Jaguara? Esse cãozinho apareceu hoje aqui em casa. Acho que foi abandonado. Tava para ser atropelado, eu trouxe, botei ele aqui dentro. Mas vou ter que achar um dono. Ou o dono. Não sei, não se perdeu talvez, vamos ver. Enfim, assunto para os próximos vídeos, né, cabeção? Bom, enfim, vamos mostrar aqui pro pessoal. O fio então da sirene ficou aqui embaixo. Embaixo do carpete aqui, né? Tem que prender ele bonitinho e tal. Prender o carpete agora. Fechar ali o comutador de ignição. E é isso, ele tá pronto. Então ficou assim, ó.
Agora tranca na chave, graças à trava elétrica que eu botei no último vídeo. Abre na chave. Os piscas todos funcionando. Eu já testei aqui também, quando liga o carro, as portas travam sozinhas, eu achei isso bem legal. Aviso de farol ligado também está funcionando, enfim. Toda a instalação feita com sucesso. Mais um vídeo aqui nesse humilde canal que termina bem, que dá certo, a gente não precisa ir atrás de um profissional para fazer. E é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil para alguém, né, que possa estar precisando das dicas que eu passei aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.